Fala galera, bora para mais um vídeo do canal, review de action figures da linha McFarlane Toys DC Multiverse. Estamos aqui com mais um dos Titãs, dessa vez o Tempest, ou Aqualad, né? O primeiro Aqualad, como eu gosto de me referir a ele. Galera, na lateral da transparência, tá o nome dele aí, Tempest. Na parte de trás uma arte muito bonita do Tempest aí nadando pelos oceanos. E na outra lateral, Tempest Titans Rebirth, Titãs Renascimento, que exatamente na fase do renascimento é que ele assumiu este uniforme azul. Bora então abrir a figura. E o pacote acompanha a figura do Tempest. Tempest vem com dois effects de água para você colocar nos seus braços. Uma base preta simples com o logo da DC. E também o card. São esses os integrantes do pacote do Tempest. Bora então partir para a análise do Tempest. E para isso vamos dar aquele giro 360 graus, enquanto eu leio para vocês aqui as informações constantes do card. Galera, nome verdadeiro Gart. Consta aqui que o Gart debutou em Adventures Comics como Aqualad, o parceiro do Aquaman. O Gart consta aqui que ele é um Atlante, que ele se tornou amigo de Arthur Curry, né, o Aquaman, e mais amigos vieram depois com os novos Titãs, sendo eles o Robin, a Moça Maravilha, o Kid Flash e o Speedy, que hoje é conhecido como Arsenal. Aqualad acabou seguindo o seu caminho quando os Titãs se tornaram os novos Titãs, né, tá se referindo aqui à fase do Jorge Pérez, e acabou voltando para os Titãs na fase do renascimento, assumindo a identidade de Tempest. Galera, então é isso aí, essas são as informações do card. E aproveitando que a gente está falando, então, que o card contou essa história, galera, tá aí a origem do Aqualad. Aqualad é um parceiro do Aquaman. Vou colocar ele aqui do lado do Aquaman, só para a gente dar uma sacada. Colocar ele do lado de dois Aquamans, né? Nossa, esse Aquaman aqui tá numa pose terrível, caraca. E olha que ele é um dos caras que eu mais gosto, mas tá aí, ó. Mas vamos perder tempo arrumando, não. Galera, vou começar esse review de uma maneira diferente. Vou começar pela altura. Vamos conferir aqui a altura, porque já tem um erro grotesco aqui de escala. Depois a gente analisa os demais aspectos da figura. Galera, tá pouco mais de 16 centímetros, quase 16 centímetros e meio. Enquanto as outras figuras estão no 18. É baixinho, tá? Baixinho demais. A gente toma aqui como padrão esse Aquaman. O corpo dele muito fracote, muito fracotinho. Então, um erro terrível aí de escala. Depois eu vou até comentar que é o mesmo corpo desse Aqualad, né? O Jackson Hyde, que é filho do Black Manta. Cara, mas tá aí. Parceiro do Aquaman, coloquei ele do lado dos dois Aquamans. Do lado dos dois Aquamans, vou te falar que nem fica tão ruim, ainda mais se você deixar o Aquaman mais agachadinho, tipo esse daqui, porque é o parceiro do Aquaman, né? Então vai lá, é como se fosse o Robin para o Batman, então ele tem que ser um pouquinho mais magrinho, um pouquinho mais fraquinho, até que passa. O problema todo, o problema pior, aliás, quando você coloca esse cara do lado dos Titãs. E aí você colocou ele do lado da Asa Noturna, já se vê uma diferença grotesca aí de tamanho. Vamos colocar os outros Titãs, vamos deixar ele no meio aqui e tentar botar os outros Titãs para a gente ver que bicho vai dar. E a gente vê aqui, galera, eu vou contando a história enquanto isso, essa é a equipe Titã original, cara. Essa é a equipe Titã lá, eu não sei se é da Era de Prata, da Era de Bronze, eu acredito que seja a Era de Prata, o surgimento dessa equipe dos Titãs, né, que deve ter vindo depois da Liga da Justiça. Então deve ser a Era de Prata. E o line-up original dos Titãs era esse, né? Era o Robin, que aqui está representado pelo Asa Noturna, o Aqualad, parceiro do Aquaman, Kid Flash, parceiro do Flash, Moça Maravilha, parceira da Mulher Maravilha, e o Speed, né, que era chamado aqui no Brasil de Ricardito, parceiro do Arqueiro. Esses eram os Titãs originais. Eles acabaram se desfazendo, né, na fase do Jorge Pérez, aí entrou o Mutano, o Cyborg, a Ravena, a Estelar. E depois, na fase do renascimento, acabou esse time Titã se reencontrando por iniciativa do Wally West, do Kid Flash. Beleza, contamos aqui a história e agora, cara, a gente vê
esse problema terrível de escala que arrumaram com esse boneco. Só para você ter ideia, cara, eu vou colocar ele ao lado da Moça Maravilha. E vocês vão tirar as suas próprias conclusões sobre isso daqui que a McFarlane fez. Tá aí, galera. Não precisa falar mais nada, né? Os dois estão mais ou menos na mesma pose e a imagem fala por si só. Cara, deixa eu botar a régua aqui. Olha isso. Não tem cabimento, meu irmão. Não tem cabimento. Não dá para falar que isso é a mesma coleção. Isso daqui é praticamente o Marvel Legends, é praticamente uma figura de 6 polegadas. A McFarlane errou feio, cara. Derrapou, capotou, fez uma verdadeira cagada, que é incompreensível porque que a McFarlane, fazendo umas figuras tão caprichadas, não consegue se acertar com a escala. Realmente vai terminar a linha e vai ficar esse como sendo o grande defeito da coleção McFarlane ao longo de toda a coleção. Não se acerta com escala. Isso daqui era para esses dois aqui serem mais ou menos da mesma altura e a gente quer montar a equipe dos Titãs e aí tem que ficar botando a Moça Maravilha agachadinha, vai ter que botar esse daqui com uma base. Esse daqui eu vou tentar fazer com ele o que eu fiz com a Caçadora, que é tentar arrancar essa cabeça aqui e botar um pino maior para ver se não vai ficar muito grotesco com o pescoço, né? Mas para ver se ele consegue ganhar pelo menos um meio centímetro aí para despiorar, porque melhorar não tem jeito. Agora bora analisar essa figura. Cara, o corpo dele é desse carinha aqui, ó. É do Aqualad Jackson aqui, que, como eu falei, é o filho do Black Manta. Então ele pegou o mesmo corpo aqui desse Aqualad. E daqui para frente, galera, o que a gente pode esperar da linha McFarlane é isso. O que vier de lançamento vai ser reaproveitamento, já que não dá para esperar novos investimentos da linha a essa altura do campeonato. Então, olha só, as mesmas pernas, mesmo corpo, mesmo tronco, mesmo padrão de braço. É um corpo até legal, só é fora de escala. E até aqui atrás, né, o Jackson tem uma mochilinha e eles fizeram uma espécie de mochilinha também. A aquarela da figura é muito bonita, tá? Esse prateado aqui combina muito com o azul claro com azul escuro, né? Ele tem umas texturas aqui na medida certa, tem a barbatana aqui na perna dele, ele tem aquelas escamas à la Aquaman aqui no maiô central dele, né? Essa parte aqui prateada, ela faz uma espécie de uma mochilinha. Então, é uma figura bonita. É uma figura, assim, a aquarela dela é legal. As texturas, eu acho que estão, assim, na medida certa. O corpo tá um corpo, assim, bem esculpido. Só tá fora de escala. Só deveria ser 1 centímetro maior esse personagem aqui. O braço vem com essas tatuagens que eu acho muito legal, combina muito com cara de mar, assim, cara de praia, né, de oceano. Então, esse braço aqui todo tatuado, tigrado aqui, achei que ficou muito maneiro. E agora, galera, vem a pior parte de todas, a Head. Meu irmão, a Head Sculpt. A Head Sculpt tá horrorosa, mas horrorosa. Tira o H para ficar um horroroso sem H, para ficar mais feio ainda, mais horrível. Cara, não tem por onde ser mais feio. A Head tá pequenininha, tá totalmente fora de escala, tá desproporcional em relação ao corpo. Acho que não tá dando nem foco de tão horrível que tá essa Head. Tá pavorosa. Olha só. Olha o que deveria ser aqui e olha o que a McFarlane entregou pra gente. É simplesmente isso, cara. A gente esperava isso. Essa é a Head que todo mundo queria ver no Tempest. Esse daqui, na boa, se alguém fizer uma Head custom aí, cara, eu compro. Cara, é só me avisar que eu compro, porque essa era a Head que todo mundo estava esperando. E o que veio, meu irmão? Veio esse Aladdin horroroso, cara. Eles fizeram... O cabelo tem umas nuances azuladas, né? Nada contra isso, né? O problema é essa escovinha que fizeram, esse penteado horrível, horrível de boi lambeu, que mandaram muito mal, cara. Mandou muito mal, ficou um cafona. Eu até desenterrei essa palavra porque não tem outra palavra. Ficou cafona mesmo. Brega. Horrível. Cara, a cara tá toda disforme. Nada combina com nada. Essa barbicha não combina. O nariz tá enorme. Tá toda desproporcional. Parece assim, um Aladdin mais falsificado do planeta. Tá assim, horroroso, horroroso.
E eu vou te falar, uma palavra me define aí com relação a esse personagem. Frustração. Porque é um dos personagens que eu mais esperava. Quem acompanha o canal sabe que eu adoro os Titãs, eu super curto a equipe dos Titãs. Tinha muita expectativa que eles lançassem o Gart para montar a minha turma Titã original. E vem o Gart, foi uma alegria quando lançaram, quando mandaram o boneco, e uma decepção quando eu recebi em mãos. Geralmente, quando a gente vê um boneco em mãos, a gente acaba achando ele mais maneiro do que nas fotos. Nesse caso aqui, meu irmão, foi o contrário. Em mãos, ele é um desastre. Desastre. Já coloquei ele, então, do lado do nosso outro Aqualad, né? O Aqualad novo, né? De onde ele herdou o corpo. Mas percebam que a head desse Aqualad aqui, negro, é muito melhor, cara. É uma head mais assim, mais proporcional, mais harmônica. Essa daqui tá minúscula, tá um pigmeu, cara. Tá pequenininha, tá assim, tá tenebroso. Bora para as articulações. Articulações aqui vai movimentar para os lados, vai para cima um pouquinho, para baixo, vai ter a movimentação aqui da costela, vai ter o giro da cintura, a articulação aqui do braço. Não, acho que não tem a borboletinha extensora, se tiver ela está enfiada lá para dentro. Tem o giro aqui no primeiro terço do braço, né? Articulação dupla de cotovelo, o orbital aqui no pulso, a abertura dele quase 180 graus, movimento livre. Epa, a base foi até lá para baixo, na base da coxa, movimentação dupla aqui de joelho, e vem aqui com mais um orbital aqui no tornozelo e articulação da pontinha de pé. Deixa eu pegar outra base, depois eu resgato aquela que caiu lá na fresta do sofá. Galera, acessórios. Acessórios, vem esses dois effectzinhos aqui de água. Ele é para colocar nesse braço aqui e fica bem encaixado, né? Você coloca, olha, encaixa bastante. E o outro fica um pouquinho mais bambo, né? Ele fica meio que o braço de fora, fica meio que caindo. E aí você pode aí arrumar as suas poses dele, ele montando os poderes, dele fazendo aí qualquer coisa aí que te der na telha. Os effects são legais. Galera, giro final. Bora lá. Figura frustrante, decepcionante. A aquarela é bonita, o personagem é um personagem icônico, adoro o Tempest, adoro esse Aqualad Gart, tinha uma expectativa muito grande, mas a McFarlane errou feio na escala, a escala dele está totalmente fora de padrão, a head está muito desproporcional em relação ao corpo e está terrivelmente mal esculpida. É isso aí, cara. Eu não vou nem dar nota, porque eu gosto tanto do personagem e fazia tanta questão de tê-lo na coleção, mas a McFarlane, nessa head, ela merece um 0 bem redondo. É isso aí, coloca a sua opinião aí sobre o Tempest Aqualad, se você curte o personagem, e o que você achou dessa figura. Abração e até a próxima.